Você já se perguntou por que, mesmo vivendo na era mais próspera e tecnologicamente avançada de que se tem notícia, cercados por infinitas opções, aplicativos, distrações, ofertas e estímulos, tanta gente se sente aprisionada, vazia, ansiosa? Basta um breve passeio até o supermercado para notar um fenômeno peculiar. Diante da simples tarefa de escolher um cereal matinal, você se depara com prateleiras repletas de caixas coloridas e promessas. Tem cereal de chocolate, diet, sem glúten, vegano, integral, com mais fibras, pouco açúcar, zero açúcar. A sensação, à primeira vista, é de liberdade. Você pode escolher o que quiser, a qualquer momento. Mas, pause por um instante. Quem foi que de fato escolheu essas opções para você? Quem definiu o que seria desejável, saudável ou moderno? Você alguma vez já refletiu sobre sua própria vontade de comer cereal? Se ela realmente veio de você? Ou se foi plantada, cultivada, empacotada e entregue pronta para consumo? Aí começa a armadilha silenciosa do século XXI. Confundimos variedade com liberdade e perdemos a noção de que estamos muitas vezes nadando dentro de um aquário, onde o que nos parece escolha ilimitada é, na verdade, uma coleção de alternativas pensadas e limitadas por outros, e nem percebemos a parede de vidro. O conforto da escolha superficial nos anestesia, a ponto de esquecermos de questionar o porquê e o para quem dessas opções. Você realmente é livre para decidir, ou está apenas transitando dentro de circuitos já desenhados, reproduzindo desejos e sonhos que não nasceram genuinamente em seu coração? É sedutor acreditar que nossa sociedade é a campeã da liberdade individual. Seja quem você quiser, viva do seu próprio jeito. A diferença é o que importa. Slogans coloridos em anúncios, posts inspiradores, campanhas de grandes marcas. Mas experimente trilhar um caminho verdadeiramente fora do padrão. Tente viver de poesia ou de contemplação. Tente questionar não só a embalagem, mas o alimento. Não só o produto, mas a necessidade. Não só o caminho, mas o destino. Rapidamente, a maré vira e o silêncio do sistema sopra. Conte suas próprias histórias, mas apenas se elas fizerem sentido comercial. Seja autêntico, mas só até certo ponto. Questione, mas não desconstrua demais. Até nas opiniões ditas livres, há fronteiras invisíveis, limites traçados antes mesmo de notarmos suas linhas. Fale, expresse, mas não abale estruturas, não provoque desconfortos insolúveis, não coloque em risco a ordem do jogo. Essa falsa liberdade disfarçada de pluralidade nos coloca diante de infinitas marcas de creme dental, tipos de sapato, versões de smartphones, enquanto questões mais essenciais ficam intocáveis, enclausuradas pelo medo e pela conveniência do consenso. É possível customizar o toque do celular, organizar o feed das redes sociais, escolher entre 1000 combinações de cafés, mas tente desviar das regras silenciosas que definem beleza, valor, produtividade ou respeito, e verá a rapidez com que a liberdade evapora. O convite dissimulado nas vitrines é para a conformidade. Escolha como quiser, desde que seja dentro disso que já foi escolhido por alguém por você. Redes sociais prometeram ser o palco definitivo da autoexpressão. A promessa era que cada voz seria ouvida, cada olhar, plural. No entanto, os algoritmos tornaram-se maestros que premiam a dança dos padrões mais replicáveis, das performances mais superficiais, do entretenimento menos arriscado. E rapidamente, percebemos que a expressão autêntica se torna ruído. E o que viraliza é aquilo que mais se encaixa nas expectativas do coletivo ou nas demandas de anunciantes. Até mesmo a rebeldia virou commodity. Existe um uniforme, um boné, uma estética, uma hashtag, uma trilha sonora pronta para quem quiser se diferenciar nos moldes definidos pela indústria criativa. Afinal, não existe força subversiva que o mercado não esteja pronto para domesticar, padronizar e revender, convenientemente embalada como produto de nicho. O próprio ato de questionar se converte em espetáculo de consumo.
Nada é mais eficiente do que uma ilusão administrada com recompensas imediatas. Cada notificação, curtida, comentário, cada nova meta de produtividade atingida, cada selo de aprovação dispara doses rápidas de dopamina, tranquiliza o ego inquieto e, ao mesmo tempo, inibe a dúvida fundamental. O que é, afinal, liberdade? Perseguimos marcos, títulos, selos, status, prêmios, e esquecemos de perguntar quem definiu o valor desses troféus e se são eles que carregam de fato o que queremos conquistar na vida. Estamos todos dentro de uma grande caixa organizada. A diferença é que ela é confortável o suficiente para que a maioria nunca deseje sair. Questionar o porquê de nossas preferências, de nossos julgamentos estéticos ou profissionais, de nossos ideais de vida, se torna o primeiro ato insubmisso, o gesto inaugural da verdadeira liberdade. O truque supremo do sistema não é a coerção pela força, é o convencimento coletivo de que o jogo já foi vencido, de que estamos todos libertos, apenas navegando entre sonhos tornados possíveis. A jaula nesta sociedade é feita de vidro, transparente, sofisticada, silenciosa. E apenas quem para de confundir o cardápio com a refeição pode começar a percebê-la. Você já notou como desperta diariamente, revisando as notificações, inspirado por aquela frase pronta? Você tem as mesmas 24 horas que Elon Musk. E subitamente, já está imerso em uma avalanche de tarefas, respostas, listas. Antes mesmo de escovar os dentes, a corrida começou. A produtividade é o novo dogma, o altar em que sacrificamos nosso tempo, nossa presença, nosso próprio potencial de silêncio. Os antigos cultuavam deuses, buscavam significado no mistério e nas pausas. Hoje, cultuamos a tarefa, a meta, a execução impecável. O novo heroísmo é ser exausto, estar sempre ocupado, colecionar noites mal dormidas, transformar períodos de lazer em oportunidades de crescimento pessoal, dominar técnicas de otimização do tempo, racionalizar cada respiro. Não vivemos para fruir, mas para acumular. E ainda crianças, aprendemos que o certo é ser visto, premiado, promovido, curtido. A equação se instala no inconsciente. Produzir vale mais do que existir. Só tem valor quem faz, quem corre, quem entrega. Tudo conspira para alimentar a insegurança de quem não sente orgulho em mostrar sua agenda lotada, suas conquistas diárias, seus gráficos de desempenho. Compramos mais planners, mais aplicativos, mais métodos, tentando capturar, talvez pela milésima vez, a miragem daquela paz eterna. Só que a linha de chegada se desloca a cada novo passo. Mesmo no prazer, a obrigação de funcionalidade. Ler para se aperfeiçoar, caminhar para bater meta, descansar apenas se for proativo. Nada foge à contabilidade do sistema, e até o ócio exige pedido de desculpas, a menos que seja travestido de mindfulness, recuperação consciente, pausa estratégica. Esquecemos o gênio do ócio criativo, a potência do tédio, o valor do silêncio. Essa lógica é, em si, uma crise de identidade. Não somos, no fundo, viciados em tarefas. Somos viciados em sentir que valemos algo. E dentro dessa roda viva, no momento em que os motores param, quem resta? Quem somos nós, sem fazer nada? O conceito pode parecer gritante. Você é suficiente mesmo no completo repouso. Você não precisa conquistar permissão para existir, nem justificar cada pedaço do seu descanso. Ser não é uma performance nem um currículo em atualização. O mundo não espera que você cumpra uma cota para que seja alguém. Se fôssemos mesmo livres, poderíamos ousar a inatividade voluntária sem receio. Fazer nada intencionalmente pode ser o ato mais revolucionário e restaurador de todos os tempos. Simplesmente parar. Parar não porque não aguenta mais, mas porque intui que sua liberdade real habita no silêncio, na pausa, na reconexão não produtiva. Da próxima vez que a angústia da insuficiência surgir, imagine: quem definiu o valor desse sentimento? Talvez você esteja naquele exato momento,
fazendo exatamente o necessário, apenas existindo. Respire fundo. Feche os olhos por um instante e permita-se flutuar no silêncio. Sinta o desconforto de não responder a estímulos, de não preencher lacunas com notificações, músicas, notícias, conversas, listas, tarefas. Nosso cérebro se contorce, treinado para nunca parar. Mas é nesse intervalo, nesse vácuo improvável, que reside a primeira centelha do autoconhecimento. O mundo diz: a ociosidade é improdutiva, é perda de tempo. Mas talvez, justamente nela, viva a parte mais genuína da nossa natureza. A parte que não aceita encaixe, que não busca aprovação, que simplesmente é. Ao longo dos anos, vamos colecionando máscaras, títulos, diplomas, cargos, relacionamentos, funções. Decoramos currículos de identidade, nos apresentamos pelo que fazemos para os outros. Tente agora responder em silêncio. Quem é você, longe dos olhos do mundo, se todos os papéis cessassem? Perceba sua mente tropeçar, tentar resgatar adereços. Somos assim ensinados desde pequenos. Logo cedo, aprendemos que amor e valor vêm da utilidade, do destaque, da produtividade. O selvagem e espontâneo da infância, aquela pureza de intenção, vai sendo recoberto por camadas e camadas de condicionamento. Cultuamos o caminho do reconhecimento social, exaltamos o que pode ser comercializado, ofuscamos a alegria de ser, diante da pressão de parecer. Não me entenda mal, papéis carregam significado. Ter identidade, pertencer, encontrar propósito, tudo isso é vital. Mas a verdade é que, em algum momento, esses papéis deixam de ser portas e viram jaulas. Quando o personagem começa a sufocar o autor, é tempo de se perguntar: quem sou sem tudo isso? Por trás das máscaras, existe uma camada de silêncio, uma espécie de essência renegada, à espera do seu próprio olhar. O desafio é habitar esse vazio sem medo, abrir espaço para a pergunta radical: o que teria valor para mim, em absoluto, se não houvesse uma plateia para me observar? Solitude, tão desvalorizada em uma era de hiperconexão, talvez seja o antídoto mais potente à superficialidade do existir. Separe momentos para desligar telas, silenciar notificações e se encontrar com você mesmo. No início pode parecer inquietante, ameaçador, até inútil. Mas persista. Com o tempo, o que emerge não é tédio, mas uma criatividade tranquila, ideias mais autênticas, uma voz interior que não é ansiosa nem vaidosa, mas curiosa, carinhosa consigo mesma. Caminhar sem rumo, escrever sem intenção de mostrar, pensar sem se preocupar em agradar. Pequenas doses de rebelião diante do vício coletivo da produtividade. A liberdade, então, deixa de ser a abundância de opções pré-escolhidas e passa a ser a capacidade de questionar o que se convencionou desejar, de reconhecer e rejeitar o que é imposto, mesmo se camuflado em belos slogans, tendências ou tecnologias. O verdadeiro poder da autonomia é não seguir por caminhos só porque foram pavimentados. É construir trilhas, rasgar mapas, desistir de manuais. É saber que a escolha mais fundamental é, muitas vezes, dizer não. Não ao ruído, não à quantidade sem propósito, não à performance obrigatória, não à validação externa. Ninguém, ao nascer, foi destinado a virar uma marca, um número, um projeto de alta performance. A natureza não produz rosas estressadas, nem rios ambiciosos, nem árvores ansiosas por likes. Somos humanos, e a jornada mais libertadora é o retorno à nossa verdadeira natureza. Um processo de desaprendizado gradual, descondicionamento paciente, coragem de desacelerar. Esta não é uma transformação dramática ou revolucionária. Ela acontece nos detalhes. Quando se silencia o telefone ao acordar, quando se aprecia uma xícara de café sem distrair-se, quando se permite o luxo de um cochilo sem culpa, quando se perdoa por não ter sido produtivo hoje. O valor está na presença, não na quantidade. O mais irônico é que quanto mais você busca preencher a agenda, mais distante fica de si mesmo.
As grandes decisões da vida raramente vêm da aceleração. Surgem no intervalo, no ócio, no vazio gerador. A criatividade brota do tédio. A clareza surge na pausa. O sentido emerge quando não há pressão para existir de um jeito certo. Quando finalmente nos damos o direito de fazer nada, de respirar sem remorso, de existir fora do trilho, começamos a acessar um tipo de liberdade que talvez nunca tenhamos experimentado antes. A liberdade de não ser visto, de não ser útil, de não ser mensurável. Descobrimos surpresos que a vida continua mesmo que não coletemos troféus, mesmo que as redes sociais estejam em silêncio, mesmo que ninguém esteja aplaudindo. Confrontar a ansiedade da inatividade é, na verdade, um caminho para a paz. Aquela quietude que não pede performance, que não exige se destacar, que só pede presença. Quando o turbilhão cessa, convidamos a mente a cair em si. E se a vida não fosse uma sequência de etapas para alcançar, mas um campo aberto para habitar? E se a felicidade não estiver em conquistar mais ou melhor, mas em experimentar de fato o aqui e agora, o intervalo entre um desejo e outro, a profundidade de ser sem o suplício da eficiência? A verdadeira liberdade começa quando dispensamos a plateia, quando deixamos de buscar aprovação no exterior e passamos a cuidar do nosso terreno interno, cultivando aquilo que faz sentido só para nós, mesmo que ninguém veja. Permita-se esta experiência. Feche as abas do navegador, diminua o volume do mundo. Sente-se consigo mesmo, por alguns minutos, sem expectativa, sem cobrança, sem roteiro. Escute, por baixo do barulho residual, aquela voz quase esquecida, aquela vontade remanescente de quando ainda não havia avaliação, meta, curtidas. Aos poucos, ela ganha força, clareza e gentileza. Aos poucos, você se reconecta a uma versão de si que não compete, não se compara, não se apressa. E quando a ilusão das escolhas 1000 cair por terra, não haverá nostalgia, apenas alívio. Você verá que nunca precisou de tantas possibilidades, de tantas máscaras, de tantos papéis. Tudo o que buscava com tanto afinco já estava ali, latente, esperando seu olhar se desviar dos outdoors existenciais e repousar, suave, no espelho interior. Bem-vindo de volta, viajante deste tempo ansioso. O retorno para casa é sempre silencioso, mas profundamente transformador. Agora te convido. Compartilhe nos comentários uma experiência em que você percebeu a ilusão das escolhas ou a opressão da produtividade. Conte como foi dar um passo atrás ou simplesmente parar. Sua história pode acender novas dúvidas, inspirar uma pausa ou ser o começo do despertar de alguém que também busca se libertar desse labirinto disfarçado de liberdade. E se este conteúdo ecoou em seu coração, não esqueça de curtir, compartilhar, inscrever-se para reflexões futuras e, acima de tudo, honrar seu próprio ritmo. Porque a liberdade começa quando a vida desacelera. Bem-vindo ao retorno para si mesmo.